Vai ser uma aventura, filho. Você vai fazer amigos novos, vai ter liberdade, vai aprender a se virar como um verdadeiro homenzinho. Essas foram as palavras do meu pai quando me deixou no portão do internato. Ele sorriu enquanto dizia, mas seus olhos evitavam os meus. Eu só tinha 10 anos. Uma mochila nas costas, um casaco maior que meu corpo, e um aperto no peito que eu nem sabia nomear direito. Eu só sabia que aquilo não era certo. Me chamo Daniel, tenho 27 anos hoje, e levo uma vida estável, trabalho com design gráfico, moro em Denver e divido um apartamento com meu cachorro, o Max. Tenho amigos, um emprego tranquilo, terapia em dia. Mas, por mais que as coisas estejam sob controle agora, tem algo que nunca deixou de doer. Algo que, por muito tempo, eu achava que era exagero da minha cabeça. Mas não era. Fui expulso da minha própria casa aos 10 anos. Literalmente. Meu pai me levou para um internato na Carolina do Norte, me despediu como se fosse uma colônia de férias e voltou para casa sem mim. Só que não foi decisão dele. Foi da minha madrasta. Uma mulher que nunca me bateu, nunca gritou comigo, mas que também nunca me viu como parte real da vida dela. Uma mulher que decidiu que, para ter a vida que queria, eu precisava ser removido da equação. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Um acidente de carro. Nunca soube muitos detalhes, meu pai sempre evitou falar. Por um tempo, fui criado só por ele, com a ajuda da minha avó materna, que ficava comigo enquanto ele trabalhava. Eu era um moleque calmo, daqueles que ficavam desenhando no canto, que falavam sozinho enquanto brincavam com carrinhos. Tímido, mas afetuoso. Tudo começou a mudar quando meu pai conheceu a Amanda. Lembro do dia em que ela apareceu lá em casa pela primeira vez. Eu tinha 7 anos. Ela chegou com uma caixa de cookies, um sorriso grande demais e perfume forte. Me chamou de querido e disse que eu era uma gracinha. Naquele dia, eu até gostei dela. Mas não demorou muito para eu entender que aquilo era só fachada. Nos meses que seguiram, ela foi se aproximando do meu pai de forma rápida. De repente, ela estava dormindo lá em casa quase todos os dias. Depois de um tempo, ela começou a reorganizar as coisas. Primeiro o sofá, depois os quadros, depois os meus brinquedos, que sumiam misteriosamente quando ela limpava a sala. Ela dizia que era para manter a casa mais adulta. Com 8 anos, eu já sentia que não tinha mais espaço. Um dia, perguntei ao meu pai onde estavam meus Legos. Ele disse que deviam estar em alguma caixa. A Amanda interrompeu. Ah, Daniel, você já tá grandinho para esses brinquedos, não acha? Quando ela se mudou oficialmente, pouco antes do meu 9º aniversário, as coisas pioraram. Ela começou a definir rotinas, cardápios, horários. Eu tinha que dormir mais cedo para não atrapalhar o descanso do casal. Tive que sair do meu quarto e dividir com o escritório do meu pai, temporariamente, porque ela precisava de um closet extra. Na escola, minhas notas caíram. Na terapia escolar, me perguntaram se estava tudo bem em casa. Eu disse que sim. Não porque estava, mas porque eu não queria causar problemas. O problema era sempre eu. Até que, um dia, meu pai chegou com a tal novidade. Filho, a gente pensou numa coisa muito legal para você. A gente. Ele sempre dizia a gente quando se referia a decisões que, claramente, vinham só dela. Fui colocado no internato particular a 3 estados de distância. Meu pai explicou como era um lugar lindo, com um campo de futebol, aula de música, uniforme elegante. Amanda completou, com um sorriso tenso. Vai ser bom para ele, amor. Um novo começo. Ela nunca disse aquilo para mim. Falava sempre com meu pai, como se eu não estivesse na sala. Na despedida, ele me deu um abraço apertado, me entregou um kit de higiene e disse que eu podia ligar sempre que quisesse. Mas ele nunca atendeu nas primeiras vezes. Nunca retornava logo. Às vezes demorava dias. Outras vezes, Amanda atendia e dizia que ele estava ocupado. O internato era rigoroso.
Os dias começavam às 6 horas, tínhamos atividades até 20 horas, e só podíamos usar o telefone 2 vezes por semana. Lembro de passar horas sentado do lado do telefone esperando minha vez. Quando conseguia ligar para casa, ouvia vozes ao fundo. Riso. Música. Vida seguindo. Enquanto isso, eu crescia cercado de estranhos. Colegas de quarto que vinham e iam. Monitores impacientes. Professores frios. A cada ano, minha presença parecia menos notada. Recebia cartas do meu pai no começo. Poucas. Depois, pararam. Amanda nunca escreveu uma linha. A única vez que ela assinou algo foi num cartão de Natal que dizia: "Seja um bom garoto. Aproveite a oportunidade." Amanda. Aos 14, entendi o que tinha acontecido. Um garoto novo chegou ao internato. Conversando com ele, descobri que a história era parecida. Pai viúvo, nova esposa, criança encaminhada para um colégio interno. Quando contei o que aconteceu comigo, ele disse algo que nunca esqueci. "Cara, elas não querem filhos que não são delas. Só querem começar do zero." Foi ali que a ficha caiu. Eu não estava ali por causa de uma oportunidade. Eu estava ali porque minha presença atrapalhava a nova vida da Amanda. Porque era mais fácil apagar a lembrança da mulher que veio antes, a minha mãe, se o filho dela também sumisse da rotina. E meu pai, ele foi conivente. Talvez por medo. Talvez por cansaço. Talvez porque amar dá trabalho. Mas a história não acabou ali. Tem muito mais para contar, inclusive, o que aconteceu quando ela tentou me apagar de vez da vida dele. Se você já passou por um colégio interno, sabe que não é como nos filmes. Não tem aquele clima meio Hogwarts, nem aventuras adolescentes com amizade e descobertas fofas. Pelo menos, não no meu caso. O internato que meu pai me colocou era um desses colégios tradicionais e caros, cheios de regras e com uma energia quase militar. Parecia mais um campo de contenção do que um lugar de educação. As paredes eram cinzas. As camas, alinhadas com perfeição. Os professores, distantes. A comida era insossa, e os alunos dividiam entre si o mesmo tipo de dor silenciosa, a de ter sido colocado ali por alguém que não queria mais lidar com a própria responsabilidade. Me lembro bem da primeira semana. Fiquei esperando meu pai ligar. Ou aparecer de surpresa. Algum gesto. Qualquer coisa que mostrasse que aquilo era mesmo uma fase temporária. Mais nada. Liguei no segundo dia, atendeu a Amanda. "Oi, Amanda. Posso falar com o meu pai?" Silêncio por alguns segundos. "Ele tá resolvendo umas coisas do trabalho agora, Dani. Depois ele te liga, tá bom?" Ele não ligou. Nem naquele dia. Nem nos seguintes. Conforme o tempo foi passando, comecei a entender que aquele seria meu novo normal. Viver entre pessoas estranhas, com visitas apenas nos feriados, e, mesmo nesses, nem sempre minha família aparecia. Uma vez, aos 11, fui o único da turma que ficou no colégio durante o Thanksgiving. Todos foram buscar seus filhos. Amanda mandou um cartão. "Feliz Dia de Ação de Graças. Estamos viajando este ano. Se comporte. Amanda e seu pai." A letra dela era caprichada, fria, quase sarcástica. E ela assinava sempre assim, Amanda e seu pai. Nunca usava o nome dele. Nunca dizia papai, seu pai e eu, ou qualquer coisa que me colocasse como parte da equação. Aos 12, comecei a entender a estratégia dela. Amanda não queria apenas me afastar fisicamente. Ela queria apagar minha presença da história. Me transformar em algo que meu pai mencionava pouco, evitava trazer à tona. Um filho enviado para uma escola distante, e só. Descobri isso num verão, quando fui passar 3 semanas em casa por exigência do próprio colégio. Eles incentivavam o contato familiar como parte do programa emocional. Cheguei e a casa já era completamente diferente. Minha mãe tinha fotos espalhadas por todos os cantos. A Amanda, nenhuma. Nenhum porta-retrato antigo, nenhum álbum de família.
Entrei no meu antigo quarto. Agora era um closet. Literalmente. Prateleiras, sapateira, luz branca forte. Onde estão minhas coisas? Perguntei, sem entender. Amanda respondeu com um tom casual. Doamos algumas. Outras ficaram num depósito. Você não ia mais precisar, não é? Ela não perguntou. Ela afirmou. Senti uma vergonha absurda. Era como se eu fosse um hóspede. Ou pior, um erro temporário. No almoço, meu pai tentou agir normalmente. Me perguntou sobre as aulas, sobre os colegas. Mas era tudo superficial. Não havia espaço para eu dizer: estou triste, me sinto abandonado, sinto falta da minha mãe. Naquele mesmo verão, presenciei algo que nunca esqueci. Estávamos na sala quando um casal amigo da Amanda chegou para uma visita. Ela me apresentou assim. Esse é o Daniel, o filho do Mark, que estuda fora. Filho do Mark. Não nosso filho. Nem meu enteado. Ela fez questão de separar a linguagem, como quem aponta um objeto esquecido de uma outra vida. Depois que eles foram embora, perguntei ao meu pai. Por que ela fala como se eu não fosse da família? Ele hesitou. Olhou para o lado, coçou a cabeça e disse. Ela só tem dificuldade de se adaptar, Dani. Dê um tempo a ela. Dei tempo. Anos, na verdade. E só ficou pior. Aos 13, ela engravidou. A notícia chegou até mim por uma ligação do meu pai. Ele parecia nervoso, mas também feliz. A Amanda está esperando um bebê, filho. Você vai ter um irmãozinho. Sorri. De verdade. Achei que talvez as coisas mudassem. Talvez, com um bebê na casa, a Amanda se tornasse mais suave. Mais humana. Talvez ela me deixasse voltar para casa. Mas foi o contrário. A partir do momento em que o bebê nasceu, eu fui apagado de vez. Meu nome não aparecia mais nos cartões de Natal. Não era mencionado nas redes sociais. Nada. Silêncio absoluto. Quando completei 15 anos, enviei uma mensagem para o meu pai, pedindo para passar o fim de semana com eles. Ele demorou 3 dias para responder. Filho, esse mês vai ser complicado. A Amanda tá muito cansada com o bebê. Vamos remarcar, tudo bem. Não remarcaram. Não atenderam. E eu comecei a aceitar que meu lugar naquela casa não existia mais. Aos 16, eu entrei num programa de estágio no próprio colégio. Comecei a trabalhar na biblioteca, ajudava na organização de arquivos, e com isso consegui ganhar uns trocados por semana. Usei esse dinheiro para comprar meu primeiro celular de verdade. E foi com ele que descobri que Amanda havia me bloqueado nas redes sociais. Sim. Ela me bloqueou. Fiquei encarando a tela por minutos. Abri o Instagram do meu pai e vi a vida que eles levavam, passeios de fim de semana, viagens, o bebê crescendo, bolos de aniversário. Um dia, uma legenda me destruiu. Nossa pequena família completa. Completa. Aquilo me atravessou como uma faca. Mas eu continuei. Entrei na faculdade com bolsa. Me mudei para outro estado. Trabalhei duro. E deixei o passado meio que congelado ali. Um bloco de gelo dentro do peito que eu fingia não sentir. Até que, 3 anos atrás, algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail. Assunto: urgente, testamento. Era de um advogado. Meu pai havia falecido de forma repentina, vítima de um ataque cardíaco. E, pelo visto, ele tinha deixado algo para mim. Amanda tentou esconder isso. Tentou impedir que eu soubesse. Mas a justiça não funciona como ela queria. E é aí que a verdadeira história começa. Quando recebi o e-mail do advogado, fiquei alguns minutos apenas encarando a tela. Eu estava no trabalho, uma terça-feira qualquer, com um fone de ouvido e um café frio na mesa. O assunto da mensagem era direto demais, como um soco no estômago. Urgente, testamento Mark Williams. Meu coração começou a bater mais forte.
Cliquei. A mensagem era formal, com linguagem jurídica, mas o conteúdo era claro. Meu pai havia falecido há poucos dias, ataque cardíaco fulminante enquanto dirigia a caminho de uma reunião. Tinha deixado um testamento registrado em cartório e, entre os herdeiros legais, meu nome aparecia. Eu deveria entrar em contato para agendar uma reunião presencial. Por um instante, não consegui sentir nada. Não raiva. Não tristeza. Só um vazio. Aquela era a primeira notícia que eu tinha sobre a morte do meu pai. Ninguém me ligou. Ninguém mandou mensagem. Nenhuma tentativa da Amanda. Nada. Fechei o computador, pedi dispensa e fui direto para casa. Sentei no chão da sala, abracei o Max, meu cachorro, e fiquei ali tentando entender o que fazer. Demorei 2 dias para tomar coragem e responder ao advogado. Ele foi direto. Daniel, seu pai deixou instruções claras sobre sua inclusão no testamento. Ele não foi específico em termos de bens, mas escreveu uma carta anexa que você vai receber pessoalmente. A leitura formal será feita na próxima terça. A senhora Amanda Williams também estará presente, como viúva e tutora do menor herdeiro. Eu engoli em seco. Ela sabe que eu fui incluído? O advogado fez uma pausa curta antes de responder. Ela sabe. E não está lidando bem com isso. Fui à leitura do testamento com o estômago embrulhado. Vesti uma camisa social que usei no meu último aniversário. Quando cheguei ao escritório do advogado, Amanda já estava lá. Ela usava um vestido preto simples, cabelo preso, maquiagem discreta. Mas nada no rosto dela dizia luto. O que vi foi desprezo. Ela me olhou como se eu fosse um intruso. Cruzou os braços, ajeitou a postura e soltou. Vejo que nem a morte do seu pai te fez criar noção. O advogado a cortou com educação. Senhora Williams, por favor. Vamos manter o foco no que estamos aqui para fazer. A leitura começou. Meus dedos tremiam conforme ele lia cláusulas e nomes. O testamento deixava metade do patrimônio líquido para Amanda e para o filho mais novo, como esperado. Mas havia uma cláusula extra. Deixo ao meu filho Daniel a quantia de $50.000, além de uma carta pessoal. Este valor deve ser entregue integralmente e diretamente ao destinatário, sem interferência de nenhum dos outros herdeiros. Silêncio. Amanda se remexeu na cadeira. O advogado puxou um envelope lacrado, com meu nome escrito à mão. Quando ele me entregou, Amanda falou alto. Isso é um absurdo. Ele nem fazia parte da vida do Mark. Isso é golpe emocional. Não é justo. Amanda, o testamento foi registrado em cartório, assinado e validado há 2 anos, disse o advogado. Não há espaço para contestação aqui. 2 anos? Eu perguntei, surpreso. Ele fez isso 2 anos atrás? O advogado assentiu. Sim. Sozinho. Veio aqui pessoalmente, registrou e fez questão de que tudo fosse feito com clareza. Olhei para o envelope nas minhas mãos. Não abri ali. Não queria dar o prazer dela ver minha reação. Amanda levantou-se de repente, pegou a bolsa e soltou, olhando diretamente para mim. Espero que esse dinheiro te sirva para comprar alguma dignidade, por quê? Família, você não tem nenhuma. Fiquei sentado. Não reagi. Depois que ela saiu, o advogado me chamou para uma sala menor. Me entregou documentos e explicou o processo de liberação da quantia. Tudo legal. Tudo sólido. Voltei para casa naquela noite e só então abri a carta. Era escrita à mão, no estilo antigo do meu pai. Letra meio torta, tinta azul. Filho, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te dizer em vida o quanto me arrependi. Eu falhei com você. Deixei que outras pessoas decidissem seu lugar na minha vida. Me deixei manipular pelo medo, pela culpa, pela pressão de tentar recomeçar sem o peso da dor da sua mãe. A Amanda me convenceu de que o internato seria o melhor. E eu, covarde, aceitei. Depois, continuei aceitando.
Cada vez que você ligava e eu não atendia, cada feriado que você passou sozinho, cada visita que não aconteceu, tudo isso me pesa até hoje. Você foi o maior amor que tive e o maior erro que cometi. Este dinheiro é simbólico. Sei que não compra infância. Não compra perdão. Mas talvez possa te ajudar a começar um novo ciclo, com mais liberdade do que eu te dei. Com amor, mesmo que tarde. Seu pai. Chorei. Pela primeira vez em muitos anos, chorei alto. Por tudo. Pela criança que eu fui. Pela solidão. Pela raiva. Pela falta de coragem dele. E também, sim, por amor. Porque mesmo com todos os erros, ele ainda tentou me alcançar no fim. Nos dias seguintes, recebi 2 e-mails da Amanda. O primeiro era curto. Espero que você esteja feliz com o que roubou. Ignorei. O segundo era mais direto. Você devia abrir mão do dinheiro. Você não fez parte da vida dele. Você não merece. Dessa vez, respondi. Eu abri mão da minha infância inteira por causa de vocês. Esse dinheiro não é justiça, é só um lembrete de que, mesmo tarde, ele entendeu. Você não apagou quem eu sou. E agora, eu também não deixo mais barato. Ela não respondeu mais. Alguns dias depois, descobri, através de uma prima distante, que Amanda havia tentado contestar judicialmente o testamento. Foi negado. Tentou difamar meu nome num grupo da igreja. Foi repreendida publicamente. Ela perdeu o controle. Pela primeira vez, desde que entrou na minha vida, Amanda não conseguiu o que queria, apagar minha existência. Usei o dinheiro para pagar meu mestrado, reformar meu apartamento e, pela primeira vez, viajar para ver o mar de verdade. Não como criança mandada embora, mas como adulto que escolhe seus próprios passos. Hoje, quando lembro de tudo isso, ainda dói. Mas também me fortalece. Porque, no fim, minha história não foi de abandono. Foi de resistência. E, agora, ninguém mais vai escrever meu lugar no mundo por mim. Eu achei que o fim daquela leitura de testamento fosse encerrar, enfim, o ciclo. Que a carta do meu pai traria algum tipo de fechamento, que a Amanda recuaria com a derrota formalizada. Mas eu subestimei o quanto aquela mulher odiava perder o controle. Cerca de 2 semanas depois da leitura, uma amiga minha da faculdade me chamou no WhatsApp. Dani, tá sabendo que tem gente falando de você no grupo da igreja do seu pai? A igreja. Claro. A Amanda nunca teve exatamente fé, mas sempre usou os espaços de fé como palanque. Uma forma de performar a imagem da viúva devota, mãe abnegada, mulher forte, injustiçada. Só que agora, com a morte do meu pai e o testamento sendo público entre os mais próximos, a máscara dela começou a escorregar. E, como qualquer pessoa narcisista com medo de perder a narrativa, ela fez o que sabia, atacou. A mensagem que a amiga me encaminhou dizia: peço orações. Daniel, filho do Mark, aquele menino que nunca quis fazer parte da nossa vida, apareceu agora querendo dinheiro. O Mark só deixou aquele valor por culpa. E o menino está querendo mais. Está nos ameaçando. Uma pena ver alguém tão perdido, que só se aproxima da fé por interesse. Ler aquilo me embrulhou o estômago. Não bastava me apagar da história. Ela precisava agora me transformar no vilão. Entrei no grupo público da igreja no Facebook, que ainda era aberto, e vi os comentários. Gente me chamando de ingrato, outros perguntando onde esse menino estava quando o pai ficou doente, um ou outro dizendo que Deus vai tocar o coração dele. Em uma postagem, Amanda escreveu um texto longo, acompanhado de uma foto do marido e do filho pequeno, o irmão que eu mal conhecia. Não sei explicar a dor de ver a memória do meu marido sendo usada por ganância. Nunca negamos a existência do Daniel. Mas ele optou por se afastar. E agora aparece exigindo reconhecimento. Deus sabe o que fizemos por ele. E o que ele não fez por nós. Foi aí que entendi, ela não ia parar. Mesmo com o testamento validado, mesmo com tudo resolvido juridicamente, ela ia tentar uma última coisa, me queimar em público.
apagar minha história com a única arma que ainda tinha, manipulação emocional. Mas ela não contava com uma coisa: eu cresci. E, dessa vez, eu ia me defender. Preparei uma carta. Não impulsiva. Não agressiva. Uma resposta clara, dolorosa, direta. Postei no mesmo grupo, com a legenda: meu nome é Daniel. Sou filho do Mark Williams. Essa é a minha história. O texto começava assim: aos 10 anos, fui levado para um internato e deixado lá por decisão da Amanda. Meu pai dizia que era uma oportunidade. Mas toda vez que liguei ninguém atendeu, toda vez que passei feriados sozinho, toda vez que fui esquecido nos aniversários, eu soube que não era escolha minha. Era exclusão. Nunca me perguntaram se eu queria me afastar. Apenas fizeram. Nunca neguei meu pai. Nem o odiei. E foi ele mesmo quem me deixou uma carta, escrita à mão, dizendo quanto se arrependia. Que me amava. Que tinha falhado. Essa carta está comigo. Guardada. Porque, apesar de tudo, eu perdoei. O que eu não vou aceitar é que se usem palavras religiosas para distorcer os fatos. Eu não apareci por dinheiro. Apareci porque fui chamado legalmente. E porque tenho nome. Tenho história. E tenho direito de existir. Amanda, você pode continuar tentando reescrever o passado. Mas agora todo mundo conhece a minha voz. E eu não me calo mais. Postei e desliguei o celular. Fiquei o resto do dia longe das redes. Caminhei com o Max, li um livro pela metade, chorei um pouco. Pela criança que um dia teve medo de dizer a verdade. No dia seguinte, fui checar os comentários. E quase não acreditei. Mais de 200 reações. Comentários de ex-colegas da igreja, professores do antigo colégio, até familiares distantes. Sempre achei estranho como você sumiu. Corajoso, Daniel. Que seu pai descanse sabendo que você encontrou sua voz. Você é parte dessa história, sim. E ninguém pode apagar isso. Amanda não respondeu. Mas sua última postagem foi editada. A parte onde dizia que eu nunca quis fazer parte sumiu. E, nas semanas seguintes, o grupo da igreja ficou silencioso. Alguns membros me mandaram mensagens diretas. Um deles foi o próprio pastor da congregação, dizendo: eu sinto muito por não ter me aproximado antes. Seu pai falava de você nas entrelinhas. Acho que ele se arrependia muito. Estou orando por você. Não sou religioso. Mas respondi: obrigado. Eu só queria que tivessem perguntado minha versão da história antes. Depois disso, nunca mais ouvi falar da Amanda. Hoje, ela vive em outro estado, com o filho, que já deve ter uns 12 anos. Imagino que ela esteja tentando manter o mesmo controle sobre ele. Talvez esteja usando a mesma receita. Talvez não. Mas, sinceramente, já não é mais problema meu. O que me importa agora é que, pela primeira vez, eu falei. E me ouviram. Hoje, com 27 anos, quando olho para trás, ainda me pergunto como uma mulher adulta conseguiu olhar para uma criança de 10 anos e achar que apagar sua existência era a chave para uma vida feliz. E, pior ainda, como um pai, o meu pai, deixou isso acontecer. Mas sabe o que mais me surpreende? Não é a frieza. Não é a ausência. É o quanto eu sobrevivi a tudo isso. Eu cresci num internato onde cada feriado era um lembrete de que eu não tinha casa. Cada domingo, um silêncio no telefone. Cada quarto, um estranho novo dividindo espaço comigo. E mesmo assim, aqui estou. De pé. Com diploma, com trabalho, com amigos, com minha vida. Não perfeita, mas minha. O dinheiro que meu pai me deixou foi importante, claro. Me deu respiro, oportunidade. Mas o que realmente valeu naquela herança foi a carta. Porque, pela primeira vez, ele me chamou de filho e pediu desculpas. Pode parecer pouco, uma carta, anos depois de me abandonar, mas, para mim, foi uma libertação.
Porque eu não precisava mais fantasiar um motivo. Não precisava mais inventar desculpas para justificar o abandono. Eu soube a verdade. Ele falhou. Mas ele também reconheceu. E às vezes, quando a gente passa a vida inteira sendo ignorado, ser reconhecido, mesmo que tarde, vale mais do que qualquer coisa. Sobre Amanda? Eu não odeio ela. Sério. Não porque ela mereça perdão, mas porque carregar esse peso só me prenderia ao que ela fez. Eu deixei para ela o que ela mais teme, o espelho. Que ela olhe para a própria história e veja, todos os dias, o que fez com um menino que só queria continuar pertencendo. Hoje eu tenho minha própria casa. Um cachorro que me espera na porta. Amigos que conhecem minha história e não me tratam como coadjuvante da própria vida. E um armário com uma caixa. Dentro dela, está a carta do meu pai. De vez em quando eu releio. Às vezes com raiva. Às vezes com carinho. Às vezes só com um vazio silencioso. Mas toda vez que termino, eu respiro fundo e penso. Eu existo. Eu sempre existi. E agora, ninguém pode mais me apagar. Se você já foi a criança que não foi escolhida, saiba, o mundo não precisa validar seu valor para que você seja valioso. E às vezes, o maior ato de vingança é seguir em frente.